Então, estamos de volta aqui no canal para a gravação de mais um vídeo. Na verdade, terá sido a continuidade, que é a segunda parte do nosso comentário a respeito da lição 12 da revista da CPAD, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Na lição 12, o tema é Jesus, um homem perfeito. Já começamos, já demos uma boa introdução a respeito da cristologia, já temos alguns exemplos fortes e inabaláveis sobre a natureza e a divindade de Jesus Cristo, unidas numa única só pessoa, tá certo? Para algumas pessoas que ainda não conhecem bem essa doutrina, é um pouco confusa, porque não é um produto humano. Porque se fosse um produto humano, seria muito fácil de compreender, até porque isso vai gerar no segundo, terceiro, quarto século grandes debates contra heresias e formas de compreender a natureza teantrópica de Cristo e a sua união hipostática. Mas observamos que no decorrer da história, não só na Bíblia, mas no decorrer da história, a verdade prevaleceu contra as heresias e contra o engano religioso. Então, nós precisamos conhecer essa doutrina a fundo e compartilhar e conseguir com isso viver o verdadeiro evangelho. Pois toda a doutrina bíblica, como por exemplo a imortalidade da alma, a existência eterna do inferno, o batismo e outras coisas, depende necessariamente dessa revelação trinitária que se encontra tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Como esse segundo vídeo é a continuidade do primeiro, quero chamar sua atenção para nosso texto base, que se encontra em João capítulo 8, versículo 58, Êxodo capítulo 3, versículo 14, e Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Principalmente Filipenses capítulo 6 e 7, capítulo 2 e versículo número 7, no qual vai recair muita questão sobre a teoria quenótica, mas outros textos foram utilizados de maneira equivocada, assim como as outras ciências utilizam. Nós vamos dar uma resposta bíblica para essa falsa noção a respeito da natureza triantópica de Cristo na ideia e do entendimento da união hipostática. Então, convido você a ir comigo aqui a consultar os textos básicos para a gente poder compreender melhor. Um deles se encontra em João capítulo 8, verso número 58, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Certo? No grego é ego eimi. Bem? Êxodo capítulo 3, verso número 14. Segundo o livro do Gênesis, no Antigo Testamento, 3:14. Diz assim: Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Certo? Quando os tradutores da Septuaginta traduziram o Antigo Testamento para o grego, traduziram eu sou por ego eimi, como a gente viu em João capítulo 8, versículo 58. E por fim, o texto básico é Filipenses capítulo 2, deixa eu abrir aqui na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 ao 12, mas em especial iremos trabalhar mais no versículo número 7 e 6, mas o clímax é no versículo 7, que foi utilizado de maneira errada pela teoria quenótica. Diz assim: pois ele subsistindo em forma de Deus. Então você escreve aí, em forma de Deus. Não existe em nenhum manuscrito, em nenhuma tradução, em forma de anjo, em forma de arcanjo, em forma de querubim, em forma de criatura, e sim em forma de Deus. Você escreve aí. Certo? E assim como os outros vídeos, nós estamos trabalhando um certo exercício de atenção, né? Sobre o que nós estamos explicando. Então, assim, continuando. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, tá aí. Ele não foi ser igual a anjo, criatura, arcanjo, e sim igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Tá certo? Verso 8. E assim mesmo se obedeceu, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá
bem? Então, já começamos nosso primeiro vídeo e foi muito importante a gente fazer aquela introdução para continuar o nosso raciocínio. Bem, enquanto o mundo tenta combater atualmente um agente infeccioso, poderoso e que está colocando medo na sociedade, o chamado Covid-19, nós aqui no canal Teologia Puritana combatemos as piores heresias que nós chamamos de vírus, os piores vírus de todo o tempo, que é o vírus antitrinitariano. Muitas igrejas estão, querendo ou não, admitindo pensamentos, pregações e falsos ensinos que vão contra o Filho, o Espírito e o próprio Deus. Então são os pensamentos, esse tipo de vírus, que atacam a igreja. Estamos aqui para combater, refutar no plano das ideias e assim poder passar os fatos como os fatos. Então, apenas e somente a teologia apologética garante eficazmente a salvação e a edificação de vidas para o reino de Deus, para combater esse vírus antitrinitariano. Primeiramente, quero dizer que a expressão bíblica Filho de Deus, quando você muitas vezes pega na Escritura a expressão Filho de Deus no Novo Testamento em especial, no Antigo Testamento tem uma outra conotação, um outro contexto, tá certo? E tudo, é claro, depende da época e das circunstâncias socioculturais, econômicas e religiosas. Estamos analisando a cristologia do ponto de vista agora do Novo Testamento, quando encontramos o Filho de Deus, tu és meu filho. Né? Assim. Bem, a expressão Filho de Deus absolutamente garante àquele que está vendo no texto a divindade de Jesus Cristo. Não algo ao contrário. Filho de Deus não pode ser entendido nem no Novo Testamento como criatura, e sim como divino, certo? É diferente. A nossa cultura ocidental entende que filho de alguém é inferior ao pai. Mas na cultura judaica, como diversos textos mostram, que Jesus foi chamado e se auto-chamou de Filho de Deus e estava dizendo que era igual a Deus. Então, essa expressão Filho de Deus expressa absolutamente a divindade de Jesus Cristo e a relação dele com o Pai, com Deus Pai. Ou seja, Jesus tem a mesma essência, uma mesma natureza que o Pai, que é Deus. Bem, você pode ver isso em João capítulo 16, verso 28, e Salmos, de número 2, versículo 7, Atos 13, verso número 33. Portanto, o Filho é Deus porque o termo Deus é uma forma de referência ao Deus de Israel. Em Salmos 45, versículo 6 e versículo 7. Vamos pegar aqui Salmos de número 45. Eu particularmente chamo de capítulo, né? Porque eu gosto de chamar de capítulo, mas eu não chamo de capítulo, chamo de número, né? Número 45, 44, número 1 de Salmos. Mas isso não está errado não, certo? Salmos 45, versículos 6 e 7, prova a divindade cristológica de Jesus Cristo. Aqui em Salmos de número 45, versículos 6 e 7, diz assim: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. E por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, a expressão aqui no versículo 6, que diz assim: por isso Deus, é uma referência do Antigo Testamento sobre Jesus Cristo ou sobre o Messias. E o versículo 7, teu Deus, é uma alusão literal a Deus, o Pai Eterno. Você pode ver depois isso também em Hebreus capítulo 1, versículo 3, versículo 8 e o versículo de número 9. Ou seja, nós temos aqui o Deus Filho, que é o Messias, e o Deus Pai, no versículo 6 e no versículo 7, certo? Então, por fim, o Filho de Deus, a palavra Filho de Deus, indica a origem divina de Jesus quanto à sua divindade. Passemos agora a extrair, a tirar do Novo Testamento, não estou dizendo assim para colocar, mas a extrair do Novo Testamento, pelo menos 8 declarações de que Jesus é Deus, ou que Jesus disse que
está ali a sua divindade, certo? 8 declarações. Você pode ver isso primeiramente em João, capítulo 6, verso 35, verso 48, no capítulo 6, verso 51, no capítulo 12, verso número 46. Nós temos o pão da vida. É a primeira expressão que afirma que Jesus é divino. Nós temos a segunda expressão, em João, capítulo 8, versículo 12. Luz do mundo. A terceira expressão que afirma que Jesus é Deus. Eu sou o Egoimi. João, capítulo 8, versículo 18, versículo 23, versículo 24, versículo 28, versículo 58 e o capítulo 13, no versículo 19. A porta, João capítulo 10, versículo 7, versículo 9. O bom pastor, João capítulo 10, versículo 11 ao versículo 14. A ressurreição e a vida, João capítulo 11, versículo 25. O caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, versículo 6. A videira verdadeira, João capítulo 15, versículo 1 ao versículo 5. Essas são as 8 declarações de Jesus acerca da sua divindade absoluta. Então, o que nós estamos vivendo vai nos ajudar a entender e a compreender que a teoria quenótica é errada do início ao fim. Tá certo? Essa é a introdução que vai nos conduzir, assim como nós fizemos no primeiro vídeo, nós mostramos algumas teorias erradas e depois pedimos para que vocês comparassem se havia algum tipo de semelhança. Identificamos que não existe nenhuma semelhança. Ao contrário, a Bíblia contradiz os erros sobre a Trindade e sobre a cristologia criada por sectários. Do mesmo modo, continuamos nessa mesma metodologia para compreender que a teoria quenótica não faz nenhum sentido quando nós temos as escrituras como o nosso ponto de referencial absoluto. Então, a teologia criou palavras como, por exemplo, trindade e união hipostática, entre outras. A união hipostática é uma expressão teológica que descreve a perfeita união, e não fusão, é união, entre as naturezas divina e humana, da segunda pessoa bendita de Jesus Cristo, Jesus. Isso significa que Jesus provou as qualificações e características humanas e também manifestou todo o seu poder como Deus aqui na Terra, sendo apenas uma só pessoa, uma pessoa só, com duas naturezas. Uma é eterna, a divina, e a outra, ele adiciona a humana, certo? A sua humanidade. Os evangelhos mostram a natureza humana de Jesus, por exemplo. E o que queremos dizer com isso? Natureza humana de Jesus. É o seguinte, os evangelhos mostram que Jesus sentiu fome, sede, dor, cansaço. Você pode ver isso em Mateus capítulo 21, verso 18, Marcos capítulo 4, versículo 38, João capítulo 4, versículo 6, Hebreus 13, versículo número 12. Como já vimos, o Novo Testamento mostra a natureza divina de Jesus, em João capítulo 1, versículo 1 ao 13, e outras passagens. Portanto, a união hipostática de Jesus afirma que Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Você pode ver isso em 1 Timóteo capítulo 2, versículo número 5, Colossenses capítulo 2 e versículo número 9. Portanto, nesses textos que nós já citamos, concluímos que se Jesus não tivesse a natureza divina e humana, ele não poderia ser profeta, ele não poderia ser rei, não poderia ser sacerdote. Consequentemente, não poderia ser o salvador da humanidade, muito menos seria o fundador original do cristianismo. Pois bem, com tudo isso em mente, podemos ver a questão do quenotismo, ou do quenoticismo, certo? Existem teorias que tentam destruir a divindade de Jesus, o Verbo de Deus, dizendo que houve mudança em sua natureza divina em virtude da união personalis, ou seja, quando Deus, o Filho, se encarnou, o processo de encarnação, segundo essa teoria quenótica, acabou fazendo uma mudança na sua divindade, ou seja, Deus deixou de ser Deus.
sentido que vão raciocinar. Tudo começa com a teoria quenótica. Na teologia cristã, como sabemos, as heresias entram sorrateiramente, infelizmente, conseguem galgar pessoas que não têm entendimento acerca das Escrituras. A origem do pensamento quenótico remonta ao tempo imediato após a Reforma Protestante com os socinianos, certo? O socianismo, já dentro da igreja, começa a evoluir, saindo do arianismo, passando para o deísmo e caindo no unitarismo, que acaba com a natureza divina de Jesus na encarnação. O defensor da teoria quenótica diz que o filho cessou de ser filho a fim de tornar-se homem. Ele não aceita o fato bíblico de que ambas as naturezas estarem juntas ou unidas na mesma pessoa. Essa teoria vai se desenvolver principalmente em duas escolas teológicas na Alemanha e se divergem entre si. Se dividem e se divergem entre si, né? Certo? O quenotismo vai tentar explicar como foi possível a encarnação, mas eles vão negar a pré-existência ou modificar a divindade do verbo. Uma pausa, ou seja, aquele velho princípio. Ou a minha teoria se acomoda às escrituras, ou eu acomodo as escrituras à minha teoria. Foi o que aconteceu com o quenotismo, com as citas da atualidade. Eles acomodaram as escrituras à sua teoria, e não a teoria às escrituras. Se vocês estão entendendo essa minha colocação. Então, eles vão negar isso, portanto, a teoria quenótica acaba negando a divindade de Jesus. Geralmente, a teoria quenótica usa o texto bíblico de Filipenses, capítulo 2, versículo número 7. O esvaziamento do texto, segundo a teoria quenótica, é entendido como o despojamento do atributo da divindade por ocasião da encarnação. Veremos que o verbo ekenosen deu origem ao quenotismo, porque o quenotismo interpretou errado o verbo ekenosen. Portanto, Filipenses capítulo 2, versículo 7, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 e João capítulo 17, versículo 5, não fornece, em hipótese alguma, a teoria quenótica, ainda que eles utilizem de maneira fora do contexto, mas não permite essa teoria quenótica. Infelizmente, pelo tempo, iremos apenas explicar o Filipenses capítulo 2, versículo 7, certo? Estaria Jesus... Então, quando nós pegamos Filipenses capítulo 2, versículo 7, fazemos assim uma pergunta. Estaria Jesus esvaziado de sua divindade e de sua igualdade com Deus para tornar-se homem? Sim ou não? Veremos que o texto vai dizer que não. Mas a teoria quenótica diz que sim. Então, são duas afirmações que contradizem entre si, não são idênticas. Portanto, uma diz a verdade e a outra diz a mentira. Estaria Jesus esvaziando a si mesmo para se tornar homem e deixaria de estar sem igualdade com Deus? Sim ou não? Pela vastidão de textos já demonstrados até agora a respeito de Jesus, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, Jesus, podemos ter a certeza de que não cessou de ser Deus em momento algum ou em hipótese alguma, enquanto esteve na terra como servo. A Bíblia ensina que a encarnação de Jesus não foi a substituição, né? Não foi a subtração da sua divindade, mas a adição da humanidade. Então, Deus Filho continuou sendo Deus, mas ele adicionou a uma natureza humana, a natureza humana. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 7, ensina que o Cristo não renunciou, ensina que Jesus renunciou temporariamente os seus atributos divinos, né? Atributos divinos, assumindo a forma de servo, a fim de ser o nosso exemplo para nós. Mas isso não significa que ele deixou a sua natureza, porque é impossível a divindade deixar de ser divindade, ou é impossível a divindade deixar de ter sua existência como Deus. É impossível, certo? Ou seja, Filipenses capítulo 2, versículo 7, em nenhum outro
ou nenhum outro texto do Novo Testamento diz que Jesus renunciou à sua divindade, à sua natureza, à sua essência. Não está dizendo isso. Está dizendo que Jesus apenas deixou, por um pouco de tempo, os seus direitos divinos, direitos, não é sua essência. Direito é uma coisa e essência é outra. Não, portanto, Jesus não renunciou à sua divindade, à sua natureza. Por fim, ainda nesse mesmo texto, o termo sendo, deixa eu pegar aqui, para ficar melhor. Aqui em Filipenses, no capítulo 2, que foi utilizado de maneira errada, 2, versículo 7. Antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Então, aqui no texto nós encontramos a palavra sendo em forma de Deus, sendo em forma de homem. Então, o termo sendo, na frase sendo em forma de Deus, no versículo 6, ou em forma de Deus, esse termo está no tempo verbal chamado gerúndio. Isso transmite a ideia de uma existência contínua como Deus. Portanto, Filipenses capítulo 2, versículo de número 6 ao 11, vai ensinar que Cristo foi e é em forma de Deus. A natureza quenótica é uma apostasia da fé bíblica histórica do cristianismo. Tanto a Bíblia quanto a fé histórica ensina que a nossa salvação depende inteiramente da crença na plena divindade e na plena humanidade de Jesus Cristo. Isto é, precisamos acreditar na doutrina da Trindade para sermos salvos. Portanto, concluímos que a natureza divina e humana de Jesus coexistem com suas diferenças, mantendo suas características peculiares numa mesma pessoa chamada Jesus Cristo, certo? Então nós explicamos nesse segundo vídeo que a continuidade do primeiro vídeo. Não deixe de assistir para compreender melhor a sequência cronológica do nosso raciocínio, que vai partir tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e em especial as fontes que nós já explicamos, já mostramos de onde se pode pesquisar as verdades sobre a doutrina da Trindade, em especial a doutrina da Cristologia. E já demos provas suficientes sobre a natureza da divindade, a natureza humana do Filho de Deus, e vimos os equívocos de muitas seitas no decorrer do tempo. Por fim, nós acabamos de ver a face da teoria quenótica, que utiliza textos sem contexto para pretexto de heresia. Esperamos que esse vídeo tenha lhe ajudado em algum sentido, e até o próximo vídeo. No próximo vídeo, se Deus permitir, iremos agora trabalhar, em especial, a parte mais histórica, desde o Concílio de Nicéia até o Concílio de Calcedônia, de maneira resumida, para vocês entenderem que a doutrina da Trindade veio das Escrituras e esteve bem na história. Por fim, eu queria dizer aqui a vocês a respeito do credo, muito importante, é o credo apostólico, que diz o seguinte: esse credo apostólico é mais uma evidência que permite a gente concluir a doutrina da Trindade perfeita e boa e verdadeira. Diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu de uma virgem, Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao lugar dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita do Pai. Voltará para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, que originalmente era a Igreja Católica, não a Igreja Católica aceita da Igreja Católica, certo? Não é isso. A palavra católica é uma concepção universal. Não tem nada a ver com a Igreja Católica, tá certo? A palavra católica não tem nada a ver com a Igreja Católica. Igreja Católica Romana não tem nada a ver, mas aqui é a Igreja Universal. E muito menos com a Igreja Universal do Reino de Deus, certo? O católico aqui é no contexto original do credo apostólico, tá certo? Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, esse credo apostólico é um resumo da fé da igreja no decorrer do tempo, e era preciso acreditar
nestes fatos para ser membro do cristianismo ortodoxo e original. Então, já falamos já do credo bíblico e primitivo e já citamos aqui o credo apostólico. Mais adiante, iremos citar outras informações importantes sobre a lição de número 12, Jesus, o homem perfeito, que é um estudo sobre cristologia, que é sobre a natureza, a sua relação e como isso aconteceu, segundo as Escrituras, e a humanidade de Jesus Cristo, que permite ver a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo de fato sobre o que é a cristologia, o que é a Trindade, tanto na Bíblia quanto na história, no qual as pessoas não têm se preocupado e existem poucas informações que as pessoas disponibilizam na internet de forma verdadeira e honesta, tá certo? Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, nos deixe um comentário e nos ajude a continuar a fazer esse trabalho, pois precisamos ter mais relevância no YouTube e para ter mais relevância precisamos de inscritos para poder assim ficar mais reconhecido no meio ou no mundo globalizado, no mundo da internet, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.